Quando eu ouvi, né, pela primeira vez, lá em casa, né, eu ainda era criança, e lá em casa nós somos 5 irmãos, né? Graças a Deus todos nós ainda estamos vivos, né? Tem a Adriana, a mais velha, depois eu, Vinícius, depois tem a Miriam, depois tem a Esté e depois o mais novo, que é o Elias, né? E eu me lembro até hoje, assim, quando eu ouvia a minha mãe conversando, e uma das primeiras vezes assim que eu ouvi alguém falando diretamente sobre a existência de um Deus. Nossa, aquilo entrou nos meus ouvidos assim e desceu para o meu coração, e ela falando de um Deus criador do mundo, que criou as pessoas, que criou as plantas, os animais. E ela disse assim: olha, você sempre vai ter uma sensação, mesmo quando vocês estiverem sozinhos e eu, como mãe de vocês, não estiver por perto, vocês vão ter uma sensação de que tem um olho te olhando assim, sabe? Que tem alguém te vigiando assim, alguém te vendo, mesmo você estando sozinho. E aquilo foi muito impactante, porque eu cresci com essa ideia. Eu concebi essa ideia, existe um Deus. Ao mesmo tempo que me deu muito temor, muito respeito assim, bateu aquela felicidade também, né? De um lado, um medo absoluto, um medo, sabe, de pecar, um medo de fazer coisas erradas, um medo de falar palavrão, um medo de fazer algum tipo de maldade que prejudicasse o outro. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas por outro lado, uma felicidade imensa, uma paz, uma tranquilidade, porque até então eu pensava que a gente vinha para o mundo assim, meio que caía de paraquedas e aparecia aqui, ficava um tempo, depois ia embora. E aí eu descobri, não existe alguém, existe um ser divino, né? Fazendo até um trocadilho, minha mãe se chama Diva e nós a chamamos de Divina Divinópolis. E foi ela ali, junto com o meu pai, junto com a minha família, que começou então a transmitir, compartilhar para a gente dessa cultura da fé. A fé é uma cultura que se passa de pai para filho, de vó para netos, tios para sobrinhos, irmão para irmão, amigo para amigo, sabe? Desconhecidos, pessoas estranhas compartilham dessa cultura da fé. E lógico que isso começa no contato que a criança tem com o sagrado, né? O meu contato com o sagrado foi assim, dentro de casa, na família. Por isso que hoje eu defendo uma tese que tem que começar de pequeno, de criança. É de criança que você influencia. É pequeno ainda que você influencia, que você compartilha, que você coloca dentro do coração, da alma humana, essa cultura da fé, né? E a grande oportunidade de se fazer isso é nessa comunidade chamada família, né? Nesse lugar ali de paz, nesse lugar que é para ser um abrigo, um lugar de confiança, de segurança entre as pessoas. Eu tenho trabalhado, por exemplo, em muitos lugares, né? Mas um dos lugares que eu tenho feito um trabalho de segurança é na porta da Igreja Católica de São João Batista, Catedral São João Batista, no centro da cidade de Friburgo. E ali eu tenho percebido algo assim muito impressionante. Como
o contato com o sagrado, o contato com o divino, o contato com o eterno, o contato com a religião, o contato com a liturgia da missa. De um lado nós temos as missas católicas, do outro nós temos os cultos protestantes, mas esse contato com as religiões, esse contato com as experiências sagradas e transcendentes, elas são muito importantes na vida de uma criança. Eu fico observando assim o comportamento das crianças quando chegam no templo, a reverência, o respeito, o temor, a disciplina. Eu fico olhando os adolescentes e os jovens piedosos ali da Igreja Católica, a maneira como se comportam, sabe? Eu fico olhando o jovem católico, o jovem cristão. Eu fico olhando o jovem que tem uma religião, né? Seja ela cristã ou não. Pode ser uma religião afrodescendente, não tem problema. Mas toda criança, todo adolescente, todo ser humano, na verdade, quando tem essa cultura da crença, da fé, do transcendente, desse olhar divino, tem alguém olhando para a gente, tem alguém que se preocupa com a gente, tem alguém que nos ama, tem alguém que nos disciplina, tem alguém que nos corrige, tem alguém que nos observa. Esse contato é realmente maravilhoso. Você coloca jovens, né, adolescentes, assim, tudo junto num lugar, como é o caso do nosso projeto Mente de Campeão. Já passaram muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens e adultos também no nosso projeto. Entre eles diversas religiões, diversas crenças, e você faz uma análise assim e uma observação mais profunda, e você vai ver que toda pessoa que experimentou uma experiência com a religião, né? com liturgia, com coisas sagradas, com coisas eternas, com coisas transcendentes, elas são diferenciadas no mundo. E também tem algo muito interessante também, que é o respeito, né, gente? Minha mãe sempre me ensinou, não tem que respeitar a religião dos outros, tem que respeitar a cultura do outro, tem que respeitar as diferenças, sem essa de querer convencer o outro de que o outro está errado e que você está certo, que você é o dono da verdade. Isso foge da simplicidade da fé, do evangelho. Isso foge sabe? Crer somente, né? Crer somente. Acredite, viva a sua fé, viva a sua espiritualidade, viva a sua transcendência. Lembre-se de que existe um Deus, e esse Deus ele se manifesta, ele se dá a se compartilhar com as pessoas de diversas maneiras, né? Ele é o mesmo que se manifesta na África, para os negros da África, ele é o mesmo que se manifesta no Oriente, nos países orientais, nos países árabes, na Europa e no Brasil. Ele se manifesta de diversas maneiras, da maneira que ele achar melhor. Essa fé, essa certeza, essa crença nesse Deus maravilhoso é algo assim inexplicável, né? Não tem como explicar. É uma manifestação, uma descoberta, uma revelação que cada indivíduo tem, cada pessoa tem, conforme a sua vivência, as suas experiências. E é isso. É isso. Que Deus possa assim abençoar todas as crianças, né?
como eu, que tive a oportunidade de receber esse legado, essa herança cultural de fé, de crença, de evangelho, de reino de Deus, essa mensagem tão maravilhosa, através dos meus pais. Começou com meu pai e minha mãe, depois a minha avó, os meus tios, minhas tias, e a minha família até hoje ela é dividida, né? No sentido de fé. Tem os que têm a fé católica e tem os que têm a fé protestante. Mas nós convivemos muito bem. Nossa, tio Reginaldo, tia Rosane, tia Rosinete. Nossa, eu tenho muitos tios assim, são católicos, são praticantes, são cristãos, são pessoas de boa índole, são pessoas de bom caráter, são pessoas que me inspiram a cada vez mais ser melhor. Tenho grandes amigos católicos e vejo que a cultura da fé, a cultura do evangelho, a cultura do reino de Deus transita nesse meio das religiões, né? Onde o Cristo encarnado, o Filho de Deus, deixou uma mensagem, um tema, uma pauta, que é o reino de Deus e a sua justiça. E essa mensagem, ela é compartilhada e ela vai nos lugares mais distantes, nos lugares mais estranhos que se possa imaginar. E são coisas que se completam, né? São coisas que se completam. Porque esse mistério da religião, esse mistério do evangelho, esse mistério do reino de Deus, ele não é uma revelação, uma dádiva, uma graça que depende do indivíduo descobrir ou achar. Não. É algo que vem do eterno, do divino, do transcendente, do sobrenatural para o humano, para o pecador, né? É o pecador que recebe essa revelação. Mas isso tem mais a ver com a própria cruz. Isso tem mais a ver com o próprio céu, com o próprio reino de Deus, do que propriamente o ser humano, a alma humana, né? Jesus Cristo de Nazaré, como pregador itinerante, como pensador, como poeta, nas suas andanças de aldeias em aldeias, de cidades em cidades, ele sempre ensinava, né? Ele ensinava, ele uma vez até contou uma história do semeador, e ele disse que um semeador saiu a semear e semeou parte das sementes que vieram a cair à beira do caminho. Caiu à beira do caminho, o semeador semeou e caiu à beira do caminho. Essas sementes começaram a crescer, mas antes que tomasse forma, os pássaros foram lá e roubaram essas sementes. Então o semeador insistiu e semeou de novo outra parte da semente que caiu num chão que tinha muita pedra. Chão de pedras, com muitas pedras. E essas sementes começaram a crescer, mas não conseguiram criar raízes, porque o chão tinha muita pedra. E logo morreram. Outra parte caíram entre os espinhos. Caiu no chão, mas esse chão tinha muito espinho, ela não cresceu. Ela morreu. E só teve uma parte dessa semente da parábola do Cristo que caiu em terra boa. Olha, duas conexões, né, importantes. Olha que completude. As sementes e a terra boa. As palavras e o coração receptivo. As sementes que caíram em terra boa deram frutos, né? 100, 60 e 30.
E aí Jesus explica a parábola e disse: a missão do semeador é semear. Cabe a nós como comunicadores, cabe a nós como família, cabe a nós como amigos, cabe a nós como artistas, poetas, cabe a nós como oradores, né? Cabe a nós semear essa semente. Semear o Evangelho, falar de Jesus, falar da fé, falar da crença, da transcendência, do sobrenatural, do divino, do eterno. Cabe a nós falar. E não sabemos a dimensão e onde essas sementes elas vão cair. Se a terra for boa, vai dar frutos, vai crescer, vai germinar e o resultado vai ser positivo. Então é muito maravilhoso essa descoberta, né? Essa revelação. Eu sou muito feliz e eu acredito que nós podemos, né? Nós podemos viver em harmonia, em paz, respeitando, né? A todas as religiões, a todos os tipos de crenças, respeitando e admirando, na verdade, admirando essas histórias das religiões do mundo inteiro, conhecendo e se colocando no lugar da outra pessoa, o que levou aquela pessoa a acreditar naquilo, o que levou aquela pessoa a ser quem ela é, porque ela é assim. É uma questão também de empatia, né? O desenvolvimento da espiritualidade, o desenvolvimento da religião tem muito a ver também com a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Sim, ele pensa assim porque ele nasceu em tal lugar, naquela região ali, o que predomina é isso. Então esse é o legado que os seus pais deixaram para ele, essa é a herança dele, essa é a fé que ele desenvolveu e eu vou conversar, eu vou dialogar, né? Eu acredito que o diálogo é a maior ferramenta que Deus deu para o ser humano, a comunicação. E quem sabe nessa conversa eu aprendo com ele e ele aprende comigo. Sem essa de proselitismo, né? Sem essa de querer fazer do outro meu discípulo. É muita pretensão nossa olhar o outro e querer, desejar que ele seja o nosso seguidor e o nosso discípulo. Se nós podemos juntos, né, compartilhar e aprender um com o outro, eu recebo dele o que ele me entrega e eu dou para ele aquilo que eu tenho. Se a pessoa não tem nada para dar, se a pessoa é vazia, ela tem medo. Ela tem medo porque existem dois tipos de pessoas que são predominantes no mundo, né? O influenciador, a pessoa que influencia, e aquela pessoa que é influenciada. Então, influenciador e pessoas que são influenciadas se encontram todos os dias, certo? Agora, quando dois influenciadores, quando duas pessoas inteligentes, quando duas pessoas sábias, quando duas pessoas sensatas, equilibradas, elas conversam, por mais estranhas e diferentes que elas sejam, vai acontecer esse fenômeno, essa magia maravilhosa da troca, da entrega, do aprendizado, da lição de vida. E nessa mistura, nesse misto de conhecimentos, as experiências, as vivências, as histórias, os testemunhos de um e de outro, vai fazer com que os dois cresçam e se tornem melhores em sociedades. Gente, eu fico por aqui. Eu me chamo Marcos Vinícius,
Sou idealizador de um projeto social chamado Mente de Campeão. Sou autor de um livro de poesias chamado Fé, Motivação e Poesias. E sou comunicador. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, dá uma olhada aí nas nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Vamos conversar, né? Vamos dialogar. Quem sabe a gente pode ajudar um ao outro aí a se tornar pessoas melhores na sociedade. Eu fico por aqui, vou embora, mas eu volto a qualquer momento conversando com vocês, tá bom, gente? Tamo junto. Felicidades para vocês. Valeu.